Fala. Puta que... Olá, gente, bem-vindos ao Petit Jornal, ao Bate-Papo Petit Jornal. Estamos mais uma vez, eu e o professor Tanguy Bagdadi, eu, Daniel Souza e o Tanguy Bagdadi, para conversarmos e repercutirmos um pouco o que aconteceu ao longo da semana. E aí, Tanguy, tudo bem? Tudo ótimo, você? Você deve estar muito satisfeito, afinal temos um novo presidente na França. Posso dizer que eu ganhei as eleições, né? Um homem jovem. Um homem jovem, 39 anos. Você votou no Macron? Votei no Macron. Desde o início era quem eu queria. Era quem eu preferia realmente. Você vota em banqueiro? Liberal, eu acho que é o ideal para a Europa. Ah, que bom. Então agora vamos ter reforma trabalhista, vamos ter Isso vai ser movimentações vai ser maravilhoso, vai ser ótimo. Mas falando um pouco aí dos primeiros movimentos do Macron como presidente eleito, me diga um pouco o que você está achando. As pesquisas mostraram que só 15% das pessoas que votaram de fato no Macron queriam que ele fosse presidente porque queriam que ele fosse presidente. Né? A maior parte, na verdade, mas ele foi o mais votado no primeiro turno, né? Foi mais votado no primeiro turno, mas basicamente aqueles que queriam que ele fosse votado, também queriam que ele fosse presidente, e muita gente também por voto útil. Né? Então, muita gente que queria outros candidatos acabou votando nele para tentar fazer com que a Marine Le Pen, por exemplo, não chegasse em primeiro, ou então uma rejeição ao Fillon, que também é um cara que tem uma rejeição muito grande, ou ao Mélenchon, que é da extrema esquerda. Né? Então, muita gente, na verdade, votou nele ou por voto útil para tirar a Marine Le Pen. Então, não vai ser um governo fácil. Tá? A gente vai ter eleições legislativas daqui a pouco, e isso vai dizer qual vai ser a base que ele vai ter para governar. Mas ele já começou a sofrer, inclusive, manifestações contra ele já nos primeiros dias de campanha agora. E é interessante que os mercados, de uma forma geral, reagiram muito bem. Afinal, o Macron acabou sendo o candidato mais francamente favorável à União Europeia e, consequentemente, a própria integração. Né? Acho que é impensável você ter uma União Europeia sem a França, e se houvesse qualquer tipo de movimento de saída, as consequências econômicas seriam imprevisíveis e o nível de incerteza também. O próprio Banco Central Europeu, que já falava um pouquinho em diminuir o quantitative easing, que na prática é uma impressão de euros que eles vêm fazendo para estimular a economia. Como é que é o nome? Quantitative easing. Quantitative easing. Nossa, deve ser muito importante, né? Quantitative easing é bastante importante. São 60 bilhões de euros que o Banco Central Europeu imprime todos os meses para estimular a economia. Imprime? Caramba, imprime, literalmente imprime, porque você não está acompanhando o Petit Jornal. Teve um post sobre isso. Teve um post sobre isso. Eu isso. só acompanho a parte internacional, que é a parte que me interessa mais. Você não se interessa na parte de economia. Nossa, acho chato entendi. Aquilo. A parte de economia é chata, né? Chato demais. Entendi. Mas é a parte que acaba condicionando a política internacional, porque você pode observar que no final das contas, toda essa eleição, no final das contas, é economia. Isso. Economia. É porque eu tinha um professor na faculdade de economia, que o professor era muito ruim, muito fraco. O nome dele era Daniel. Daniel? Depois eu aprendi. Muito ruim, muito ruim. É e aí, mesmo, cara. a minha base econômica é fraquíssima. Fraquíssima. Você prosperou na vida apesar dele, né? Apesar dele. Entendi. Ele me atrapalhou muito, mas eu tentei seguir em frente mesmo assim. Agora, um outro tema da semana que está muito palpitante é Estados Unidos, e o nosso presidente Donald Trump continua, aliás, ele que convidou os amigos a participarem do nosso bate-papo Petit Jornal de hoje. A gente ficou muito orgulhoso com isso. No Facebook, ele, né, deu uma exclusiva para nós. Isso. E o Donald Trump, ele está com dois movimentos muito delicados que estão sendo tentados no atual momento. O primeiro envolve aí, em grande medida, a revogação do Obamacare. Né? Era a promessa de campanha dele, né? Que ele ia fazer isso nos primeiros momentos do governo. Sim, era uma promessa dele. A revogação do Obamacare, na realidade, envolve duas medidas principais. A primeira medida é que, até agora, nos Estados Unidos, pessoas que estejam acima da linha da pobreza e sejam maiores de idade são obrigadas a contratar um seguro. A lógica desse sistema é que, se todo mundo contratar um seguro, acaba ficando mais barato principalmente para os mais velhos e também para os mais pobres. E a proposta do Trump é que não haja mais essa obrigatoriedade. E uma segunda medida também extremamente importante é que nos Estados Unidos, até o momento, empresas que tenham mais de 50 funcionários são obrigadas a oferecer seguro-saúde, a pagar pelo seguro-saúde de 95% de seus funcionários. E aí também seria uma revogação, as empresas não seriam mais obrigadas a pagar o seguro-saúde. Paralelamente a isso, o Trump está querendo fazer uma movimentação fiscal muito audaciosa. Ele está querendo reduzir o imposto sobre o lucro das empresas de 35% para 15%. O argumento é que os Estados Unidos perderam muita competitividade ao longo dos últimos anos e que tem muitas empresas migrando para outros países justamente por conta dessa tributação sobre os lucros muito pesada. Então foi aquilo que você falou um tempo atrás, que nesse momento os Estados Unidos, que são os grandes promotores da globalização, querem dar uma travada nisso. Querem dar uma travada nisso. Agora, você está falando de um movimento que seria reverter algo que aconteceu.
Muitas empresas americanas passaram a fazer offshores em outros países, até em países como a Irlanda, por exemplo, justamente aproveitando uma tributação mais baixa. A tributação sobre lucro na Irlanda, por exemplo, é de 12,5%. Então, acaba tendo um incentivo muito forte para essa movimentação. O ponto de atenção é que o déficit nos Estados Unidos já é grande e você ter uma renúncia fiscal dessa proporção é algo muito significativo. Você já tem nos Estados Unidos um déficit de algo em torno de 500 bilhões de dólares por ano, algo em torno de 3% do PIB americano, e você está falando aí de uma renúncia de algo em torno de 10 trilhões de dólares nos próximos 10 anos, então é muita coisa. É capaz de atrapalhar, inclusive, o dinheirinho para fazer o muro, né? É verdade, é capaz de atrapalhar o dinheirinho para fazer o muro e é capaz também de pressionar o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, a aumentar um pouco mais a taxa de juros, porque isso aquece a economia americana já está com um nível de desemprego baixo e isso pode trazer aí problemas em termos de inflação. Eu queria mandar um abraço para o Denilton, ele está fazendo uma pergunta para você, eu queria que você respondesse. Você pode ler ali e responder, por favor? E a economia do Sudão, como anda? A economia do Sudão perdeu no nossa eleição semanal. O pessoal não quis saber da economia do Sudão. Eu fiz uma longa pesquisa no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial, e ninguém quis saber sobre a economia do Sudão. Eu sei que você estava ansioso para que esse fosse o tema. Eu também, na minha eleição, um pirata acabou colocando o tema lá, mas também perdeu, infelizmente, a democracia, né, cara? Que coisa maravilhosa a democracia. Aliás, exatamente sobre democracia, que é o próximo ponto, né, que é o Hamas, né? A gente teve uma mudança de posicionamento do Hamas recentemente. O que é o Hamas? O Hamas é um grupo de resistência palestino, foi criado em 1988 e foi criado com o objetivo de varrer o Estado de Israel. Até aquele momento a resistência era feita pelo Fatah e o Fatah foi criado de forma muito radical e veio abrandando um pouquinho o seu discurso. Então começou inclusive a aceitar o Estado de Israel e o Hamas, portanto, ele foi criado de novo em 1988 com o objetivo de combater Israel. O objetivo era acabar com Israel. E essa foi a mudança que foi feita cerca de 10 dias atrás. O Hamas ele decidiu que ia passar a considerar que o novo Estado palestino tem que ser instalado nas fronteiras anteriores à Guerra dos 6 Dias, né, que é a guerra lá de 67. Então, isso significa um reconhecimento de Israel. Isso significa que... indiretamente, né? Israel tem que continuar existindo. E isso vem na esteira de uma outra mudança que aconteceu. Essa mudança aconteceu ontem. Foi uma mudança do líder, né? Então, quem vai assumir agora o Hamas vai ser o Ismail Haniyeh, que ele é um cara bastante tradicional no Hamas. Eu não sei se você lembra que em 2005 o Hamas ganhou as eleições legislativas. Ele foi eleito primeiro-ministro. E acabou que não aceitaram, porque disseram que era um grupo fundamentalista, não podia ser aceito e tal. Foi naquele momento que teve aquela cisão. Então, o Fatah começou a controlar a Cisjordânia, o Hamas começou a controlar a faixa de Gaza, e o Haniyeh, portanto, já é um quadro antigo. Então, agora ele está à frente do Hamas, e, portanto, uma posição mais abrandada. A primeira medida dessa posição mais abrandada foi que o Hamas começou a fazer campanha para que a greve de fome dos prisioneiros palestinos em prisões israelenses fosse respeitada. Normalmente a postura seria, vocês estão prendendo os caras em condições subhumanas, a gente vai acabar com vocês. Agora já temos que ouvi-los. Eles estão fazendo greve de fome, é importante que Israel leve em consideração, então é possível que a gente passe a ter aí uma postura diferente do Hamas, o que não é pouca coisa. Legal. Agora eu queria falar até um pouquinho sobre o aspecto doméstico aqui no Brasil. A gente está olhando para lá o tempo todo porque a nossa cola está ali, tá? Então não acho que a gente está desviando a atenção de vocês. É porque tem uma pauta ali escrita no quadro e assim a gente pode lembrar de qual é o próximo tempo em que nós separamos. O pessoal está achando que a gente está vendo OVNI, que a gente está olhando para lá o tempo todo. Bom, falando aqui um pouco do aspecto doméstico, o governo Michel Temer está carregando aí as baterias para os seus dois grandes projetos, que são a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Muita coisa ainda pode ser mudada, então essa é uma discussão que a gente vai fazer um pouco mais à frente. Se houver uma consolidação, se houver uma reforma, nós vamos falar das medidas e analisar com um pouco mais de profundidade. Mas, por enquanto, é importante destacar que o governo Temer está colocando todas as suas fichas nisso, acreditando que isso pode melhorar o ambiente de negócios e, consequentemente, retomar investimento e o próprio crescimento econômico brasileiro. A reforma da Previdência melhoraria o resultado das contas públicas, afinal, independentemente do referencial, se tem déficit ou se não tem déficit, uma coisa que é um fato é que a cada ano a Previdência está mordendo um percentual cada vez maior das despesas do governo, então isso é um fato, e para tentar conter esse crescimento, a reforma da Previdência iria ao encontro dessa estratégia. Por outro lado, a questão da reforma trabalhista, que facilitaria contratações e baratearia o custo da mão de obra como forma de tentar retomar investimento, geração de emprego e de crescimento econômico. Então, por isso que o governo está apostando tanto nisso. Se ele não conseguir levar adiante nenhum desses dois projetos, realmente ele vai ficar um pato manco, ele não vai ter muito o que fazer ou o que tentar até o final do mandato em 2018.
Tá legal? Beleza. E o último assunto que a gente tem para tratar aqui é a mudança de governo na Coreia do Sul. Você está inteirado do que aconteceu na Coreia do Sul? Não tenho a menor ideia. A Coreia do Sul é aquela que fica perto da Coreia do Norte? Fica logo abaixo. Fica logo abaixo? O nosso amigo Gordinho anda lá também? Então, ele não gosta de lá. Ele não gosta de lá? Não gosta de lá. Então, acho que ele não gosta porque ele é petralha e lá teve um negócio chamado impeachment. Deve ser horrível morar num lugar que tem impeachment, né? É mesmo? Lá teve um impeachment que derrubou a ex-presidente, que é a Park... Tem que colar, tá, gente? A Park Geun-hye. Teve o impeachment de uma mulher na Coreia do Sul. De uma mulher na Coreia do Sul. De uma presidente. É uma presidente. E, na verdade, por acusação de tráfico de influência, mas o mais divertido... Tráfico de influência? Existe tráfico de influência em outros países? Deve ser horrível morar em lugares assim, né? Mas o tráfico de influência se deu principalmente por uma situação, uma história bizarra, essa história é realmente bizarra, chamada de o escândalo das fadas celestiais. Fadas celestiais. Então, a presidente, ela tinha uma conselheira que era ligada a uma seita religiosa. Quem quiser saber mais sobre isso, na verdade, vou indicar um podcast bem mais completo sobre isso, que é do meu amigo Felipe Figueiredo, que é o Xadrez Verbal. Tem um episódio para trás aí, então se você assinar lá e olhar para trás, aí você vai ter um episódio sobre a Coreia do Sul. E aí tá bem completa a história toda lá e tal, mas ela sofreu impeachment e agora quem assumiu foi um liberal. Tivemos uma mulher impeachmentada por tráfico de influência e quem assumiu foi um liberal, que foi o Moon Jae-in. Você acha que tá melhorando? Moon Jae-in? Moon Jae-in. O seu sul-coreano é meio ruim. A minha pronúncia não é muito boa. Que é do sudeste da Coreia do Sul aí, não pega... É mesmo? Qual cidade do sudeste da Coreia do Sul? Ryongnyong. Ryongnyong? Ah, tá. É uma cidade turística muito bonita. Você acabou de inventar isso? Não, é verdade, pode conferir. Então tá bom. Se eu soubesse escrever, eu conferiria. Então, eu tenho certeza que tem ouvintes que sabem escrever e vão conseguir identificar onde é que fica a cidade. Como é que é o nome mesmo que eu falei? Eu não sei. Ryongnyong, isso. Okay. Então, no final das contas, isso acaba mexendo na Península da Coreia, que é uma região bizarra, né? Quando a gente pensa que você tem uma Coreia do Norte, que diz o tempo todo que vai usar bombas nucleares e tal, você tem uma Coreia do Sul, que é avassalada por questões relacionadas à corrupção, né? Então a própria situação da Samsung lá é impressionante, porque a Samsung tem vezes que ela parece que é maior do que o próprio Estado, né? Então você tem muita corrupção, é uma relação muito promíscua entre Estado e empresa, o que também deve ser horrível ver num país assim, né? A Samsung se desenvolveu muito em cima de um modelo de campeões nacionais. Isso. Então a Samsung foi, acima de tudo, um projeto do governo sul-coreano de desenvolvimento. Não só a Samsung, né? Hyundai, LG. Não só, mas a Samsung acabou sendo o maior de todos os casos e, em grande medida, se tornou uma empresa referência da Coreia do Sul. E em alguns momentos parece até que ela é maior do que a própria Coreia do Sul. E agora uma pergunta para você. Você tem agora um liberal cuja proposta é diminuir o tamanho do Estado. Certo. Diminuir o tamanho do Estado significa, portanto, aumentar o poder das empresas. Você aumenta o poder da Samsung ou diminui? Se a Samsung está dentro do governo, acho que vai diminuir um pouco o poder dela. Então o que a gente tem que fazer com a Odebrecht, que é agora privatizar a Odebrecht. Privatizar a Odebrecht, talvez. A Odebrecht está muito estatal demais. Privatizar a Odebrecht talvez seja uma alternativa dentro do atual cenário. Beleza. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Não deixem de assinar o podcast. E um grande abraço. Até semana que vem.